Ouve Deus através da natureza, através das coisas que é feita. Ouve Deus através dos matos, de tudo que é feito. E a palavra de Deus mostra a verdade através do campo, de tudo que é feito. Falo eu, já pensou? Se não existisse o mato, se não existisse, só existisse a terra pura, sem nada. Já pensou se o homem plantar e não existisse a planta, não nascesse, não viesse essa chuva para criar, como seria a vida do homem? Como era que seria a vida das pessoas se o homem plantasse e não colhesse porque estava faltando algo? Como seria? Com certeza não existia nada. Olha, aqui ó, o milho que foi plantado está assim porque choveu, Deus mandou a chuva. Tem pessoas que dizem que não é Deus que manda a chuva. Então quem é que manda a chuva? As pessoas às vezes criam uma mente apagada em si próprio em achar que a chuva vem através da evaporação. Isso é ciência humana, não é a ciência verdadeira. Já pensou, se não existisse Deus que fizesse com que essas plantas nascessem, crescessem, que faz as pessoas nascer, crescer, quando as pessoas inventam de ter filhos, achando que eles mesmos é quem cria, é por conta própria deles. Quantas pessoas querem ter filho e não podem gerar? Não teve condições de gerar. E muitos têm filhos demais e jogam para o mundo criar, como se o mundo se responsabilizasse. Não tem responsabilidade por si próprio. Muitos vivem assim. E ficam procurando como é que eu vivo, ficam se preocupando tão somente com a vida das outras pessoas. E ficam dizendo, às vezes, pode dizer, porque fala, diz, esse louco fica falando dentro do mato, como se um homem que vivesse falando para o mato, ouvindo as pessoas falando dentro dos matos, fosse errado. Dizendo que é louco. Quantas as vezes Jesus Cristo foi ao deserto orar? Quantas as vezes o próprio João Batista foi orar e pregar no deserto também? E as pessoas acompanharam, vendo aquele homem falando, foram para o deserto ouvir João Batista falar. Elias, que andava no deserto, muitas das vezes até perseguido por conta dos reis da Babilônia, da vaidade dos homens. E os homens muitas das vezes querem viver nas capitais, nas cidades, nos lugares onde existe a prostituição, onde existe a mentira, a prática do erro. E foge do interior, onde se pode orar para Deus, pedir a Deus sabedoria. E uma verdadeira sabedoria o homem encontra no deserto, no lugar, no mato, orando a Deus pedindo sabedoria. Aí vocês vê, meus caros irmãos do mundo todo, que a sabedoria provém do homem sábio, não é dentro das capitais, não é dentro das cidades. A sabedoria que existe é de Deus, provém do homem que pede a Deus no deserto, em qualquer lugar que esteja. Deus está agindo na vida das pessoas que pedem com sinceridade. Olha aqui, sabedoria do homem. Mas essa sabedoria que Deus deu para ele entender e fazer com que irrigar. Olha. A irrigação vem, mas vem da água que Deus dá, a sabedoria para o homem, para furar um poço,
mas quem dá a água é Deus. Deu a sabedoria para o homem, Deus deu a sabedoria para o homem para furar um poço, cavar. Mas a água vem porque Deus quer, porque se Deus não quiser, o homem perfura, por mais fundo que seja o poço, mas a água não vem. E só cresce as plantas também, ó, como tá bonito. Porque Deus quer. Isso aí foi uma pequena semente. Já foi tirado aqui várias plantas e já tem vindo outro. Porque Deus quer que venha essas plantas. Hoje, mais uma vez, vem trazer a mensagem. Como outrora, muitos dias atrás, eu trazia a mensagem e pessoas diziam, pessoas que ouvem aí na internet, ouvia esse homem que fala no deserto, e fala para as pessoas aí, e diz, que tagarela é esse aí, que vive falando dessa maneira? Que homem é esse que vive falando desse jeito? Sem saber o que é que diz e sem saber o que é que faz. Faz tantas coisas erradas, faz tantas coisas aí e fica pregando, mostrando como se fosse ele o verdadeiro justo. Caríssimos irmãos, irmã, vocês aí da internet, do mundo todo, deixe de hipocrisia, procure viver pela verdade de Cristo. Se falo de Cristo, não falo de mim mesmo. Como o próprio Jesus diz, se falo de mim, eu verdadeiramente não seria certo, mas falo do meu Pai. Jesus Cristo deu um exemplo para o homem, para a mulher. Falar de Cristo não é falar das coisas de Deus, de Cristo Jesus, não é dar testemunha de si próprio. Várias e várias pessoas dizem que julgo porque eu falo das palavras que vêm de Cristo, da maneira que Jesus Cristo ensinou para a nação, da maneira que Jesus Cristo ensinou para o povo, da maneira que Jesus Cristo se comportou. E as pessoas querem dizer que eu estou falando, julgando. Se for assim, Jesus Cristo julgou algumas pessoas. Antes, pelo contrário, Jesus Cristo mostrou como as pessoas deveriam e devem andar. Quando Jesus Cristo fala aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus Cristo está falando das pessoas que vivem aí se preocupando em falar somente, tão somente, se for recebendo dinheiro, como já falei em outrora, se for recebendo dinheiro. Nós vemos aí a preocupação dos homens, muitas das vezes se preocupando com o dinheiro, com o dia do amanhã. Quando Jesus Cristo diz, não se preocupeis com o dia do amanhã, não preocupeis com o dia que há de vir, porque o dia que há de vir, o dia de amanhã pertence a Deus, não pertence a você. Nós vemos aí a nação, os presidentes, os governadores, aqueles que dizem que é presidente, aqueles que dizem que é governador, faz muitas coisas, muitas e várias coisas, contradizendo a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo diz, não se preocupeis com o dia do amanhã, é porque ele já sabe a mente do homem como é, que se preocupa com o dia do amanhã. Nós vemos essas coisas que estão acontecendo hoje, as doenças no mundo, no Brasil e no mundo. O povo vivendo por conta própria, fazendo coisas erradas e achando que Deus é culpado, sendo que verdadeiramente o culpado é os homens.
É os homens verdadeiros culpados. Aí veja, meus amigos, meus irmãos, como é o verdadeiro homem, é quem é o culpado. O homem é quem é o culpado. Veja como é. Estou falando aqui no deserto, estou falando aqui no mato, porque muitas das vezes os ministérios não aceitam um homem como eu, tanto como eu, como várias pessoas, falar dentro das igrejas. Porque os homens querem se achar poderoso, quer tirar o poder de Deus e se achar poderoso, como se fosse dono da verdade. Esquecendo as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, não se preocupeis com o que há de falar. Quando o homem sincero, o homem que obedece à palavra de Deus, o homem que busca Deus, mesmo que ele não obedeça, mas quer obedecer e busca a palavra de Deus, ele não fala por si próprio, é Deus que fala. O próprio Jesus é quem diz. Aí quando esses homens que viveu desde o tempo de outrora, desde o tempo passado, que falou de Jesus Cristo somente por fachada, dizem que fala no nome de Deus só por fachada, mas na hora que o homem fala das coisas verdadeiras, vem a perseguição. Pessoas que vivem dentro de igrejas e têm medo de falar a verdade, têm medo de falar os ensinamentos de Jesus Cristo, têm medo dos outros homens. E contradiz a palavra de Deus fazendo leis satânicas, fazendo leis maléficas. Coisas que não existem dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Há liberdade para todo mundo. Deus deixa que o homem viva pela liberdade, mas não pela libertinagem. Não para viver no pecado, não para viver errando. Não para viver com a vida torburosa, não para viver com a vida errada. Deus deixa o homem liberal. Hoje, nas igrejas não se fala mais contra o pecado. Hoje, o homem e a mulher podem ser viciados, todos podem ser viciados, que não se fala mais contra os vícios. É a igreja de Deus? É representante de Deus ou representante do Satã? Meus amigos, vocês estão representante de Deus ou representante do dinheiro? Quando Jesus diz, não se pode servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro, Jesus Cristo está se referindo das pessoas que vivem nas igrejas, nos ministérios, só se preocupando com dinheiro. Como em outros momentos vocês veem que os homens vivem mudando as leis, tirando o direito da nação, se preocupando com dinheiro. Agora vou falar para vocês, para ver se é verdade ou não, que existe vários e vários representantes, que diz ser representante do povo, se preocupando em tirar direito do povo, se preocupando com o dia do amanhã. Aí eu vou falar agora uma palavra que o meu pai falava, uma história que diz que o Satã dava dinheiro para o povo. E dando dinheiro para o povo, para comprar tudo quanto existe. Essa é uma história, apenas uma história, uma comparação. Deus disse que mandava uma carestia, que o dinheiro do povo não valia nada.
Examine, meus amigos, meus irmãos, e veja o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, através dessas coisas que estão acontecendo aí, das doenças. Examine para ver se é verdade ou não. Quando os homens se preocupam em tirar o direito do povo para ter dinheiro lá em diante, aí vem a doença. E aquele dinheiro, aquela quantia, talvez mais, é gasto pelas doenças por conta das coisas erradas que os homens fazem. Meus amigos, meus irmãos, ninguém tem direito de tirar o direito do povo, não. Tirar o alimento da nação, que é Deus que manda. Quando Jesus diz, não se preocupeis com o dia do amanhã, é porque Deus já está sabendo o que o homem vai fazer. Deus já está sabendo o que é que o homem está fazendo. Aí, agora vou voltar a uma palavra que em vários momentos as pessoas têm dito. Mas esse homem de que religião é? Não represento religião. Não mostro religião, nem ninguém prova que Jesus Cristo falou de religião. Ninguém prova que Jesus Cristo mostrou nenhuma religião. Foi por isso que Jesus Cristo foi perseguido. Foi por isso que os profetas foram perseguidos. Porque todo o tempo, desde o começo da nação, já existia religião. Mas os verdadeiros profetas, aqueles verdadeiros representantes de Deus, não defendeu religião, defendeu a verdade. Veja o que o apóstolo São Paulo, que outrora também defendeu religião, vê o que é que ele diz. No livro de Efésios, vocês vão ler no livro de Efésios, quem tiver Bíblia acompanhe. No capítulo 4, a partir do verso 11 até o 14, você vê que Deus age na vida dos profetas e o homem precisa de uma religião. Até quando o homem precisa de uma religião? Até ele aprender, vou falar assim de uma maneira mais prática, de uma maneira mais clara. É a mesma coisa do cidadão, da cidadã, de uma criança, do homem, de uma mulher que não sabe ler e vai ter que ir numa escola. Mas não é necessário de jeito nenhum você viver todo dia, toda a sua vida, andando para uma igreja, se você não está aprendendo nada. Você precisa de uma igreja até você aprender a andar. O apóstolo São Paulo diz no livro de Efésios, até que chegamos ao conhecimento da verdade. Efésios 4, 11 ao 14. Até que chegamos ao conhecimento da verdade, é que você precisa de uma igreja. Se você conhece a verdade, viva pela verdade. Se você conhece Cristo, viva por Cristo. Não viva dentro de uma igreja apenas seguindo um pastor ou uma pastora e fugindo da realidade, que é o amor de Cristo, e não procura ajuda do seu irmão. Por isso, irmão, são essas palavras que vai ficar hoje. Em outros momentos trarei mais palavras, mostrando na Bíblia para que você possa entender a verdade de Cristo. Amém.